Olá, eu aqui de novo. Vamos para a nossa 8ª aula. Estamos agora no inciso da lei do artigo 5º ainda. Estamos no artigo 5º. Por que eu estou dizendo isso? Gente, isso aqui é muito... Por que eu estou muito devagar no artigo 5º? Eu estou muito devagar no artigo 5º. É que esse artigo 5º, ele é muito valioso. Um dos artigos que, que fala tudo, de tudo, é o artigo 5º e o artigo 6º, o artigo 7º também. É maravilhoso. Então, eu abraço muito esses artigos e eu quero, assim, conversar com vocês devagar, para vocês compreenderem, tá bom? Então, vamos lá, nós estamos no artigo 51. Artigo 51 não, artigo 50. Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. Nenhum brasileiro vai ser extraditado. O que significa isso? Se um brasileiro ele matou, ele fez um crime, tráfico, ilícito aqui no Brasil, tráfico de drogas. Aí vamos mandar esse brasileiro, porque ele é um brasileiro muito complicado, vamos mandar ele lá para o Japão, vamos extraditar ele para outro lugar, para ele ficar sem pátria. Não pode, brasileiro não pode. Agora, o naturalizado, ele pode. O que é naturalizado? Naturalizado é um estrangeiro que vem morar no Brasil, que pega a cidadania brasileira, vem pedir a cidadania brasileira e ele concede, o Brasil concede aquele estrangeiro a cidadania brasileira e ele recebe essa cidadania. Mas se ele cometer um crime aqui no Brasil, se ele estiver com envolvimento de tráfico de drogas, ele será sim extraditado. Somente o naturalizado, o brasileiro naturalizado. Naturalizado, como eu falei, é o estrangeiro que vem e requer naturalização brasileira. Vamos no 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O que significa? O brasileiro, um deputado, alguma coisa aí, pratica um crime, aqui no Brasil por causa de política. Não será. Ninguém. Ele não será extraditado e nem mesmo o estrangeiro será extraditado por causa de política de opinião. Um estrangeiro que vem aqui naturalizado, ele não será extraditado por política e nem de opinião. O 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será sentenciado se não for por um juiz competente. Digamos, o juiz civil não pode sentenciar um crime penal. Ele não tem essa autoridade. Mesmo que ele seja um juiz, ele não pode sentenciar um crime penal. É aquele ditado: cada macaco no seu galho. Ninguém será privado de liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Eu tô devendo milhões. Aí, gente, eu sou mal, eu mato,
Eu devo. É que eu coloco o meu exemplo, digamos que eu tô falando, né? Vou colocar o João, tadinho. Vou colocar. Eu vou ter que inventar um boneco pra colocar, né? Um boneco. Meu gato, né, gente? Não, meu gato. Cadê meu gato? Cadê meu gato? Não sei onde foi parar meu gato. Gente, eu tenho um gato, chama Mingau. Eu tenho 3 cachorras. Uma chama Sol, outra chama Mel e a outra chama Pérola. Vou dar o nome dos meus cachorros agora, né? Vamos dizer a Sol. Ela olhou pra mim agora. Eu, mãe? O que tem eu? Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá. A Sol me deve. Ela tá olhando pra mim. Ai, gente, é muito engraçado. Tá, a Sol me deve 50 mil reais. E eu pego e falo pra Sol: você tem que me dar a sua casa pra pagar esse dinheiro. Você tá me devendo. Aí a Sol entra na justiça. Você não pode pegar minha casa, é o único bem que eu tenho pra morar. Você não pode pegar, isso é crime. Aí a Sol entra lá também com ação, né? Eu entrei com uma ação que a Sol tem que me pagar e quero pegar a casa dela. Isso não funciona. Pela lei, não. Não adianta eu tentar querer pegar a casa da Sol, que eu não vou receber nada da casa da Sol. Ai, gente. É porque eu vejo muitas, sabe? Muitas pessoas cobrando outras. Quem determina que pode pegar bens é só o juiz. É só o juiz. Por isso que aqui fala, ó, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tem que existir um processo. Tem que existir. Eu não posso ser presa, simplesmente o policial chega aqui e me leva preso pra cadeia. Ele me leva até na cadeia, mas na cadeia eu não posso permanecer na cadeia sempre. Vai ter que ter um processo, um procedimento ali. Se não achar crime em mim, comigo, nem na cadeia eu posso ficar. Eles têm que me deixar eu em liberdade. Aí vem o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A gente que trabalha com advogado, eu entro com uma ação de fazer, eu tô falando para você que você tá me devendo. João, vamos colocar um Joãozinho, vou colocar o meu bonequinho, vou fazer um bonequinho, vou colocar o nome de João, né? Eu vou fazer um bonequinho. Aí eu coloco o nome dele de João, que aí eu vou dar tudo exemplo. Eu e o João. Eu sou João e Maria, né? É João e Maria. Ah, tá, gente, vai, é João. Meu bonequinho chama João, vou ocupar tudo João, não vou ocupar só um, tadinho. A Sol já sofreu muito, eu peguei a Sol na rua. Ela era uma cachorrinha que estava na rua, estava sofrendo muito, aí eu trouxe ela para minha casa. Ela era tão feinha, agora tá ficando bonitinha. Depois um dia eu mostro a foto dela para vocês. Por enquanto deixa a Sol quieta lá, ela tá dormindo. Então vamos lá no 50, né? São aqui os 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos inerentes. Eu entrei com ação de fazer contra João. João estava me devendo. João falou que ia construir uma escada aqui no meu apartamento e nunca veio construir essa escada que eu estou precisando. Aí o que acontece? Eu entro com ação e falo: João tem que vir fazer essa escada. Aí o João tem que se defender. Por que ele não veio fazer a escada? Então isso chama contraditório e ampla defesa, que ele tá se defendendo. Não, você
você falou para mim ir lá fazer, mas você não acertou comigo financeiramente quanto que você queria, como que eu vou lá fazer? Então ele vai contradizer o que eu estou falando para o juiz. Eu estou falando, eu chego lá e falo, eu mandei ele fazer, ele não foi lá fazer, eu quero que ele vá lá fazer. Só que eu não dei um centavo para o João. Aí João vem falando, não, eu não fui, claro que eu não fui. Nós não tivemos um acordo, ela não me pagou, eu nem sei quanto que eu vou cobrar, nem vi que escada é essa que ela está querendo fazer. Então existe essa possibilidade da outra pessoa entrar com a contestação, que nós chamamos de contestação. Vamos lá. Ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí você pensa comigo, pô, por que prende tanta gente? Por que tem tanta gente preso? Ninguém será condenado, ninguém será preso. Aqui está falando que ninguém será culpado. Muita gente se engana com esse inciso. Culpado é uma coisa, agora preso você pode ser. Até que você prove, até que o juiz prove que você não foi culpado. Como esse senhor que eu falei com vocês na aula 7, né? 7 que eu falei com vocês. Ele ficou 2 anos preso. E depois a justiça falou que ele não era, quando teve a sentença veio e sentenciou ele inocente. Mas ele ficou 2 anos preso. Então, nesse sentido, eles prendem para averiguar se aquele indivíduo é inocente ou não. Enquanto isso, eles estão averiguando se a pessoa está lá presa, estão averiguando se a pessoa é inocente, se ela está falando a verdade ou não. Por isso que fala, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas ela pode ser presa? Pode. Houve sentença condenatória? Ainda não. Então ela está presa, tá? Quando houver a sentença, se o juiz observar, fez todas as provas, percebeu que ela é inocente, ele vai inocentar. No mesmo instante ele vai inocentar. Mas para isso tem que ter um processo. Então, esse negócio da pessoa falar assim, foi presa, mas ela é inocente, inocente, mas por que ela está presa? É porque tem muita gente que não entende. Aí vai falar, não, a pessoa está presa, ela não é, se ela fosse inocente, ela não estava presa. Não, isso é ignorância. Isso é ignorância. A pessoa é presa, mesmo que ela seja inocente, ela é presa. Ela vai para a prisão. Só que na prisão, ela tem aquele trâmite que o juiz vai averiguar tudo o que aconteceu para saber se ela realmente é inocente. Se ela for inocente, ele vai absolvê-la, vai dar o alvará de soltura. E se ela for condenada, ela já está presa, ele vai condenar ela por tantos anos, né, de prisões. E conforme o grau, né, do crime que ela cometeu, eles até levam a prisão, troca de prisão. Então é isso, gente. Vamos para o 53. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que significa o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei? O que significa? Uma pessoa, vou dizer, um policial, ele matou alguém. Aquele policial, todo mundo sabe que ele é um policial, que ele trabalha, né, na Polícia Civil. Não precisa de passar por isso, identificar. Ele não será submetido a uma identificação criminal porque ele é policial, já sabe. Então ele já vai direto para onde? Quem que vai condenar ele? A Polícia Militar, né? A Polícia Civil, onde ele está inscrito, né?
no trabalho lá. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Vamos dizer, o João. Onde? Aqui, eu tô parando aqui, deixa eu marcar onde eu tô. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. O que é isso? Ação pública. O que é ação pública? A ação pública é aquela ação que envolve a sociedade. Isso chamamos de ação pública. Um crime que é prejudicial, que um indivíduo é prejudicial para a sociedade, quem vai estar na frente para condenar esse indivíduo é o Ministério Público. O Ministério Público, vamos dizer, um crime que o homem matou a mulher, que é Maria da Penha, ele já pega Maria da Penha, né? Mas também aí o que acontece? O Ministério Público abraça essa causa. Só que, como era do Ministério Público, o dever do Ministério Público abraçar essa causa, entrar com ação, o Ministério Público simplesmente recuou, passou o prazo do Ministério Público entrar com ação, não entrou, e eu como vítima, fiquei super revoltada, não gostei do que o Ministério Público fez. Eu fui lá e entrei, uma denúncia. Depois do prazo do Ministério Público, que o Ministério Público era para ter feito e não fez, e eu entrei com denúncia. Isso que está dizendo aqui. Será admitida ação privada nos crimes que o Ministério Público se omitiu. Que era dever do Ministério Público fazer, o Ministério Público não fez. Aí eu posso entrar com uma ação privada. Por que isso? Para que nenhum crime seja impune. Porque se o Ministério Público não entra com ação, o que vai acontecer? Aquele crime vai ser impune. E o que a lei fala? Que nenhum crime vai ser impune. Então, é o que eu disse para vocês. A lei, ela abraça todo o indivíduo. Até a vítima e o acusado. Ela abraça. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa de intimidade ou de interesse social exigirem. O que significa isso? Segredo de justiça. Você vê muito. Se você é estagiário, você vê segredo de justiça. Segredo de justiça é quando um processo está trabalhando com crianças, Divórcio também é segredo de justiça. E muitos outros que, se for necessário, o advogado pode pedir um segredo de justiça, uma coisa muito íntima, alguma coisa muito íntima, de pessoas. Então, você pode pedir um segredo de justiça para o juiz. Tem processo que automaticamente é segredo de justiça, como de criança e de divórcio, é segredo de justiça. Agora, tem outros processos também que você pode pedir um segredo de justiça, porque você tem um parente